tempo atrás que você não era contra, na verdade, pastor ser político. Se algum dia vocês me verem na política é porque eu me desviei. Eu era um ignorante. Eu era um idiota. Belo dia, você acorda e fala assim, eu sou contra agora pastor na política. É muito improvável eu voltar ao pensamento antigo, até porque a gente erra uma vez só, né? Eu aprendo com os meus erros. Pastor, dentro dessa pergunta, e como pastor, como exercer a função do pastor em meio à questão em nós como evangélicos, a mencionar a salvação, a preservar a ideologia cristã dos mandamentos de Cristo, o segmento cristão, como exercer isso como deputado dentro de um local onde as pessoas têm ideias e direitos civis, legislativos, Sua pergunta é intolerância religiosa. Como lidar com isso como pastor? Vamos lá, vamos separar. Estado e igreja. Esses dois não comungam do mesmo pensamento. O nosso Estado brasileiro é um Estado laico. O que é o Estado laico? É o Estado da liberdade. O que é a liberdade? Você pode ter a sua fé ou pode não ter fé nenhuma. Você pode acreditar que esse microfone é o seu Deus e o Estado não pode interferir nisso. E você pode começar a gritar na rua, Deus não existe, o Estado não pode interferir nisso. Esse é o Estado laico. As pessoas confundem o Estado laico com o Estado laicista. O Estado laicista seria o Estado ateu. Ou seja, onde falar de crença do ateísmo é uma coisa dúbia, né? Onde o pensamento filosófico do ateísmo tem que ser colocado em cima da sociedade. Então não existe isso no Brasil. Então você tem liberdade religiosa. Eu tenho 2 livros que me conduzem. O pastor usa a Bíblia. O parlamentar, a Constituição Federal. A Câmara não é uma igreja. Embora fora de horário da Câmara nós tenhamos cultos lá dentro. E qualquer um pode fazer culto, basta chegar e pedir, porque o Estado é laico. Você tem liberdade de cultuar, como você pode também não ir cultuar. Toda quarta-feira nós temos o culto da Frente Evangélica e tem o culto da Frente Católica, e já tem reunião lá das pessoas de matriz africana, porque esse é o Estado laico, é a liberdade religiosa. Mas eu, como parlamentar, não posso colocar a minha fé como uma lei para as pessoas, né? Até fugiria do cristianismo, porque não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Como é que eu pratico a minha fé? Dando meu testemunho. De que forma? Por exemplo, eu apanhei dentro de aviões por causa da minha fé, na questão da Comissão de Direitos Humanos. Ali foi a minha maior pregação. Porque quando aconteceu aquilo, é só você que está assistindo dar um Google, Feliciano apanha em avião, você vai ver um grupo de moços se levantaram, dançando músicas homossexuais, e eu fiquei quieto, estava lendo um livro, permaneci, deram tapa na minha cabeça, colocou em risco o voo. A comissária anunciou o piloto voltou com o avião para o aeroporto. Quando descemos no aeroporto, a Polícia Federal subiu a escadaria, todo mundo sentado. O policial gritou o meu nome, eu me apresentei. Ele disse, deputado, quais são as pessoas que te ofenderam aqui? O senhor diga, porque nós vamos levá-las agora para uma cariação, tem testemunhas, isso é um crime, né? Colocaram o voo em risco. Eu me levantei e falei, ninguém me ofendeu. Ele falou, mas como? O piloto disse, para ele pode ter sido uma ofensa, para mim não, porque eu sou cristão. E eu dei um testemunho dizendo, Jesus disse que se alguém bater na face esquerda, dê à direita. Aí o policial falou, não, mas eles ofenderam o senhor. Disse, cada um tem a sua natureza. A minha natureza é uma natureza do perdão. E eu não vou atrapalhar a vida de ninguém, as pessoas têm compromisso. Eu vou descer e tomo outro avião. E fiz isso. Então, acho que foi a minha maior pregação até hoje. Porque isso mudou o conceito que as pessoas tinham de um pastor preconceituoso. E como eles mesmos filmaram isso, o pessoal que me ofendeu e colocou na internet, as pessoas começaram a ter um outro tipo de pensamento. Então, como pastor na vida pública, eu prego através de testemunho, de gestos. Porque eu não posso impor a minha fé sobre a nação. Mas, pastor, nem sempre foi assim. Eu pesquisei, que eu sou curiosa, e eu vi que tem alguns vídeos do pastor, um tempo atrás, que você não era contra, na verdade, pastor ser político. Por que mudou? O que fez essa mudança? Você tem razão. Em 2004, eu estava pregando nos Gideões Missionários da Última Hora, o maior evento pentecostal do mundo, e eu soltei essa pérola. Se algum dia vocês me verem na política, é porque eu me desviei, né? E eu já expliquei isso 1 milhão de vezes, mas nunca é demais explicar de novo. Eu era um ignorante. Eu era um idiota. A palavra idiota vem do latim idiotes. O homem à margem da vida pública.
poucos sabem disso. Hoje ficou um tom pejorativo. Idiota é uma pessoa isso, aquilo. Mas a palavra idiota vem do latim idiotas, alguém que está à margem da vida política. Ou seja, alguém que não se preocupa com a vida política. Eu era um desses. Porque a minha fé evangélica, assembleiana, é a fé de copiar os meus pais. Os meus pais, pastores, diziam, crente não se mistura com a política. Jesus não precisa da política para nada. A igreja é ele quem cuida. Só que com o passar do tempo eu vi que não era assim. Por exemplo, aqui em São Paulo, quando foi criada a lei do PSIL, você lembra disso? Lembro. A lei do PSIL fechou aqui na capital mais de 3.000 igrejas. Fechou como? A força da lei foi lá e colocou uma corrente? Não. Os fiscais iam na igreja com um aparelhinho medindo os decibéis. Passou de 75 decibéis, a igreja era multada. A primeira multa, R$5.000. Aí o pastor de uma igrejinha pequena, que são as mais barulhentas, não, foi Jesus que abriu a porta da igreja e o diabo não fecha. Começou a gritar, veio a segunda multa, R$10.000. Na terceira multa, R$20.000, o pastor não conseguiu parar. Foi fechando as igrejas. Então, veja só, a força do Estado é muito grande. E se não tivermos alguém que fale, não é assim não, 75 decibéis é muito mais alto do que eu estou falando com você aqui. Como é que uma igreja evangélica e o nosso fervor, e o nosso culto, os nossos cânticos, por que pode o baile fazer barulho e a igreja não pode? Então, são graças a pessoas cristãs que têm experiência e vão para a vida pública que começam a mudar. Quando eu percebi isso, eu fiz o meia-culpa. Eu pedi perdão de que forma? Colocando a minha vida na vida pública. Se me derem uma chance, eu vou mostrar para vocês que eu estava errado. E eu estava errado. Mas o senhor pode mudar ainda de opinião? De repente, pastor, um belo dia, você acorda e fala assim, eu sou contra agora pastor na política. Tudo pode acontecer, mas eu acho muito improvável. Porque eu vi que a minha estadia na política, ela abriu a mente de muitos. Hoje nós temos 112 pastores na bancada evangélica, mais senadores, e nós fazemos a diferença lá dentro. Tanto que eu estou te dizendo, nenhuma lei mais, desde que eu cheguei lá em Brasília, atravessou a Câmara. E quando eu cheguei, os meus primeiros 6 meses, eu coloquei toda a minha equipe para vasculhar a Câmara inteira. Mais de 30.000 projetos que estavam circulando simultaneamente. Aí eu falei, então vamos por temas. Quero família, fé, a questão homoafetiva e tudo. No final de 6 meses, 1.383 projetos para ferir a liberdade da igreja, para ofender a gente, para criar o movimento LGBT, que é o que mais os confronta, colocando eles não como pessoas que merecem uma atenção especial, mas como se eles fossem mais especiais do que todos nós. Eu denunciei isso em 2010, fui taxado de louco, e agora está todo mundo vendo que o que eu falei era verdade. Hoje os pais estão acordando a duras provas, e precisou que a minha vida estivesse lá dentro. Então, é muito improvável eu voltar ao pensamento antigo, até porque a gente erra uma vez só, né? Eu aprendo com os meus erros. Obrigada, pastor. Eu agradeço. Sim, o artigo 1º da Constituição fala que o político ele deve governar para o bem de todos, sem, de uma certa forma, ele estar ali ajudando a sua classe social ou a sua religião. Então, ele precisa governar para todos de uma forma igual. Como que o senhor faz para dividir isso? Para não, de uma certa forma, beneficiar a igreja, porque eu acredito que o senhor, uma pessoa pública, estando lá dentro, as pessoas devem pedir casa, devem pedir ajuda, assistência social. E como que o senhor milita? Eu acho que essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Como o senhor milita nesta área, sendo um pastor de uma igreja grande, como o senhor é, mas sem agir com esse coração de que as pessoas vêm pedindo misericórdia, e o senhor tem que trabalhar aí de uma certa forma como um parlamentar e um pastor, sem, de uma certa forma, beneficiar a igreja, porque existem outras classes, os católicos, né, a religião afro, enfim. Deixa eu tentar aqui, então, explicar, porque você fez várias perguntas assim. Primeira coisa, eu não sou executivo, eu sou legislativo. Certo. O nosso país, nós temos uma tripartição de poderes. Nós temos o executivo, o judiciário e o legislativo, né? Qual é a função de cada um? O executivo, ele executa, ele trabalha com dinheiro físico, ele que vai construir. O legislador, ele é o fiscal do governo. E quem é o judiciário é quem fiscaliza, todos nós. Então é um fiscalizando o outro. Como eu sou um parlamentar, eu necessariamente represento sim um segmento. E eu luto pelo meu segmento. Quem foi que me mandou para Brasília? Foram os cristãos, a princípio evangélicos. Graças a Deus eu furei a bolha, hoje católicos me apoiam, espíritas me apoiam por conta da pauta do aborto.
Não sei se você sabia, a pauta do aborto ela é extremamente cara para o espírita porque ele acredita na reencarnação. Então, eles lutam contra o aborto com muito mais efusão do que muitos evangélicos. Então, nós nos unimos, porque na política mais são as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. Então, explicando isso, eu luto pela igreja, sim. Eu luto pela liberdade religiosa. Inclusive, agora eu sou relator de um projeto que está na CCJ, deve ser votado semana que vem, sobre a questão do abuso religioso, mas tem um outro nome, calma aí que me deu um branco aqui, intolerância religiosa. Eu estava pregando em Minas Gerais, e num púlpito, e eu expulsei um demônio. Tinha uma vereadora da esquerda, pegou o nome do demônio que eu expulsei e apresentou uma denúncia no Ministério Público, porque o que eu chamei de demônio, para ela, é um Deus. Intolerância religiosa. Olha a brecha aberta. Ela está errada? Como é que você vai mensurar isso? Então, eu estou relatando exatamente um projeto que era para endurecer a lei sobre a intolerância religiosa, porque muitas pessoas praticam intolerância religiosa contra o cristianismo. Nós temos aí aquele pessoal do Porta dos Fundos que todo final de ano faz um vídeo debochando de Cristo, da nossa fé. Teve um que eles falaram que Maria teve um caso com o arcanjo Miguel. Então, isso não é um deboche, é uma afronta à fé pública. Isso sim é intolerância religiosa. Mas, se eu estou no ambiente religioso, na minha igreja, eu não posso afrontar as demais igrejas ou confrontá-las. Então, para isso eu estou lá. Então, enxergando isso, como bateu em mim, acendeu uma luz, eu fui lá e consertei a lei. Eu disse que não há intolerância religiosa praticada dentro do espaço religioso. Porque a grande maioria das igrejas vivem de proselitismo. O cristianismo faz proselitismo, ou seja, nós trabalhamos com a conversão. E como é que você converte uma pessoa? Mostrando que a fé dela é inócua ou que ela adora um ídolo pagão. O Islã trabalha da mesma forma. Os testemunhos de Jeová trabalham da mesma forma. Então, como é que eu posso ganhar uma pessoa se eu não posso praticar minha fé dizendo que aquilo que ela está vivendo é errado? Então, num país democrático como o nosso, se nós não tivermos representantes, daqui a pouco você diz, não, ele está certo, o pastor não pode falar porque o que é demônio para ele é o Deus dos outros. Mas calma aí, se eu não posso isso, também não posso aquilo, daqui a pouco não posso aquilo outro, daqui a pouco a gente não pode pregar mais o evangelho. Então, se nós não enviarmos pessoas que tenham conhecimento para lá, as coisas podem piorar. Então, eu apresentei agora o meu relatório, deve ser votado, e se votar vai ser um grande ganho para todas as religiões, porque eu deixei explícito na lei dizendo que não há esse tipo de intolerância religiosa praticada por quem quer que seja na esfera do exercício da sua fé. Num culto ao ar livre, no terreiro, na igreja católica, na igreja evangélica, no salão das testemunhas de Jeová. Se lá eu estou falando e criticando uma religião, isso não pode ser intolerância religiosa. Entendeu? Okay. Para isso, nós precisamos de pessoas lá. Seu nome? Pastor Daniel Godoy. Pastor Daniel. Assembleia de Deus Ferreira, Vargem Grande Paulista. Eita, um assembleiano aqui. Até que enfim um assembleiano. Eu tenho duas perguntas aqui. As respostas eu sei que vai ser bem rápidas. É o seguinte. O senhor está há alguns anos na política, assim como o senhor também conhece outras pessoas, seja pastores ou não, que estão há algum tempo na política. Desse tempo que esses cristãos, pastores, evangélicos estão na política, qual é o grau de, como eu posso dizer, tem tido algum efeito dentro da Câmara? Qual é o grau de aceleração? Porque nós vemos que alguns cristãos já estão há alguns anos na política e parece que algumas coisas ainda não surtiram efeito, né? E dentro dessa pergunta também, eu vi alguns casos, como por exemplo, pastores, eles decidiram votar em tal pessoa, em tal partido, não vou falar por questão de ética, né? E dentro de igrejas, por exemplo, existem aqueles que vão apoiar o partido que o pastor vai votar, mas dentro da igreja vai ter aquelas pessoas que vão votar num partido contra. E, por exemplo, pessoas foram excluídas por causa disso porque tem um pensamento contrário. Muitas coisas foram faladas aqui sobre a questão do pastor na política. E como que funciona a questão do político dentro da igreja? Como, por exemplo, eu já vivenciei experiências de pessoas que entraram dentro da igreja, estavam perdidas, foram para ouvir uma palavra da parte de Deus, só que quando chegaram dentro da igreja, eles não ouviram a palavra, porque lá dentro tinha um palanque político, as pessoas estavam falando sobre política, então a pessoa foi para a igreja mal e voltou pior. Eu queria saber sobre essa questão. Como que funciona a questão da política dentro da igreja? Deve ser falado nos púlpitos da igreja? Política, sim. Politicagem, não. Qual é a diferença?
A política faz parte do cotidiano, da vivência. E um líder, ele pode sim falar sobre política. Por que não na igreja? Veja só, os sindicatos. O que são sindicatos? São conglomerados de pessoas que, inclusive, pagam a mensalidade e eles fazem política. Todos têm os seus representantes. Os médicos têm os seus representantes. O Conselho de Psicologia tem os seus representantes dentro da vida pública. Porque esse é o legislativo. O legislativo é o extrato da sociedade, né? Você lembra quando o Tiririca foi eleito na primeira vez? Meu grande amigo Tiririca. Qual foi a polêmica? Tiririca é analfabeto. Pode um analfabeto ser um parlamentar? Essa foi a grande questão que marcou o Brasil uma época. Aí eu faço a questão inversa. Analfabeto pode votar? Se pode votar, é natural que nós tenhamos lá o extrato da sociedade. Ou seja, um analfabeto estaria num lugar legitimado para representar os analfabetos. Eu sou pastor, eu estou lá representando a igreja. Qual é o meu reduto de voto? São os meus irmãos. E como é que eu posso fazer política se eu não tiver um pastor que me apoie, a igreja não tomar posição? Eu sou contra, sim, você atrapalhar o culto para isso. Eu sempre falo nas igrejas onde eu pastoreio, a hora de falar de política é quando termina o culto, ou antes do culto começar, ou uma reunião paralela deixando explícito, nós vamos falar sobre política. Isso seria falar sobre política. Agora, fazer politicagem a igreja não deve fazer, né? Eu vejo com olhos assim, críticos, mas também entendendo. O momento que nós passamos esses últimos anos foi de desespero. Desespero. A igreja, ela tomou um lado na vida política porque ela começou a entender. O brasileiro era apolítico, né? Nós sabemos que antes do presidente Bolsonaro, todo mundo sabia o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira. Hoje, as pessoas sabem o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que é isso, senão politização? E como é que nós chegamos ao ponto de sermos politizados? Os nossos pais, os nossos líderes, aqueles que nos conduzem, os pastores, resolveram falar, olha, a vida política é assim, é assado. Então, isso eu concordo. Eu não concordo que um membro seja excluído por conta do posicionamento político dele, porque é uma democracia. Nós não vivemos uma ditadura. E não pode ter nenhuma ditadura religiosa. Entende? Então, eu tenho minhas críticas e ressalvas a respeito disso, mas não posso falar pelos líderes, porque cada um tem o seu pensamento. Mas o meu pensamento, no ministério onde eu pastoreio, eu tento explicar. A vida pública, ela precisa sim ser compartilhada, até porque os membros da igreja, eles são cidadãos. E como cidadãos, eles têm que exercer a cidadania deles. E se eu posso instruí-los, por que não instruí-los? Então, eu instruo a igreja, eu explico o que é esquerda, o que é direita, o que é conservadorismo, o que é o tal do progressismo. Agora, usar a força do púlpito, obrigar, aí já foge a escala da política e entra na politicagem, da qual eu sou contra. Entendi. A resposta bem interessante. Claro que o senhor não tem procuração aqui para falar por ninguém, né? Mas nós vemos que hoje, dentro do Brasil, existe uma luta muito grande, uma guerra muito grande de pessoas que apoiam um lado, outras pessoas que apoiam o outro lado. O senhor falou que o senhor não faz isso na igreja do Senhor, isso é louvável, né? Mas nós vemos que a realidade dentro do Brasil hoje é muito diferente, né? Existe uma guerra, uma luta muito grande de pessoas que são realmente excluídas, né? Que saiu até alguns casos nas redes sociais do Nordeste, né? De pastores de convenções que eram de um lado e pessoas dentro da igreja não apoiaram e aí, alguns pastores foram tirados, outros irmãos foram excluídos. O senhor acha que a igreja tinha que dar um direcionamento, não sei, produzir alguma coisa, alguma aula, um direcionamento para que essas pessoas pudessem abrir mais a mente delas? Com certeza. Eu acho que toda a igreja deveria criar um curso de cidadania para os seus membros e ensiná-los, como eu disse, não no horário do culto, uma aula específica, mostrando para as pessoas o que é, né? Nós temos um problema no Brasil. Eu vou te falar desse problema dando um exemplo. Em 2013, eu acho que eu fui o primeiro pastor, o primeiro cristão, o primeiro político a enfrentar a esquerda brasileira. Na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Não sei se você lembra, se alguém aqui que tá... Eu acho que você não era nem nascido antes, você é muito jovenzinho, né? E eu me lembro que naquele período eu passei um perrengue. Eu apanhei na rua, eu apanhei em avião, eu apanhei em shopping center. Tudo porque eu fui alçado à presidência de uma comissão que, historicamente, ela tinha como presidente pessoas de esquerda. Pessoas que tinham viés ateísta, comunista, socialista. Aí eu fui eleito por um colegiado, assumi a presidência debaixo de pancadaria, né? E nesse período eu sofri demais, porque a própria igreja me abandonou. Por 90 dias, nenhum pastor se levantou para me socorrer, porque a igreja nunca tinha participado disso. A igreja nunca tinha visto isso.
Aí Deus me usou como exemplo para a igreja ver, eu sendo perseguido. Eu fechei 14 igrejas nesse período, por causa de perseguição política. Algo que a igreja não conhecia. Mas depois que aquilo aconteceu comigo, a igreja começou a abrir os olhos. E veja só, 10 anos depois, nós temos hoje não apenas a igreja. Nós temos um movimento conservador no Brasil, que as pessoas começaram a entender que as pautas civilizatórias incluem o moral judaico-cristão. Porque o cristianismo e o judaísmo, eles extrapolam o limite da religião, eles são uma filosofia de vida. Eu sempre falo, o que há de religioso nesse versículo de Jesus citando João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que há de religioso nisso? Nada. Isso é uma filosofia, é uma sabedoria. Então o cristianismo e o judaísmo, eles são essa filosofia de vida. Então quando você aplica a filosofia ensinando para as pessoas, você cria nelas a cidadania. O que não se pode é oprimir de cima para baixo. E eu disse que ia dar um exemplo. Naquele período, quando tudo terminou, o governo era petista, a presidente era a presidente Dilma. Quando terminou aquele perrengue todo, o chefe da Casa Civil da presidente Dilma mandou me chamar. Eu falei, pois não. Ele disse, Feliciano, eu sei que nós tivemos um embate muito grande, vimos a força que os evangélicos têm, e eu queria que você me ajudasse a consertar, criar uma ponte entre o governo e as igrejas evangélicas. Eu disse, continue. Ele falou assim, entre os católicos nós conseguimos. Porque para falar com o movimento católico, bastou procurar CNBB. Ele falou assim, e para falar com os evangélicos eu procuro quem? Olha o ponto de interrogação, isso que dá um corte legal, hein? Quem é que representa o movimento evangélico? Quem é que fala pelos evangélicos? Não temos, porque cada igreja tem o seu reduto. É como se cada governante, cada reino tivesse o seu próprio rei. Cada um age de uma forma. Tem igrejas no Brasil grandes que são apolíticos, não se metem em política. Tem igrejas no Brasil gigantes que o pastor faz questão de exercer essa liderança política. Então, nós não temos como falar por todos, porque cada sacerdote tem a sua lei nesse quesito. Amém, obrigado.